Ei, tudo bom? É bom estar de volta aqui pelo Centro de Estudos Presbiterianos para ministrar a vocês mais uma aula sobre a funcionalidade da igreja na nossa série Conhecendo a Nossa Fé. Estamos estudando o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, onde nós estamos abordando sessão por sessão para compreendermos adequadamente o que os teólogos de Westminster tentaram nos ensinar e colocar cada proposição no símbolo de fé de Westminster para que nós possamos conhecer mais e mais a teologia confessional, reformada, calvinista, como bem vocês conhecem. A aula de hoje ela se concentrará no seguinte tópico. Nós estaremos abordando a doutrina da autoridade das Escrituras das Sagradas Escrituras, segunda parte. A autoridade das Sagradas Escrituras, segunda parte. E para esse estudo de hoje, nós vamos basear a nossa em cima da nossa confessionalidade no capítulo 1 da Confissão de Fé, na seção de número 5. A seção número 5 nos diz: pelo testemunho da Igreja, podemos ser envolvidos e induzidos a um elevado e reverente apreço pela Sagrada Escritura e pela sublimidade da matéria, eficácia da doutrina, majestade do estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo de todos, do seu todo, né? Que é dar a Deus toda a glória, a plena descoberta que faz do único meio de salvação para o homem, e muitas outras excelências incomparáveis, a plena perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Não obstante, nossa plena persuasão servir da infalível verdade e divina autoridade provém da obra interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, nós estaremos ainda estudando a autoridade da palavra de Deus, e a Confissão de Fé de Westminster tem uma das declarações estupendas aqui sobre este assunto. Então, a doutrina da autoridade, como nós temos visto, é uma doutrina testada por Cristo, é uma doutrina testada pelos apóstolos, e é uma doutrina atacada pelos sistemas teológicos que nós conhecemos como dispensacionalismo, tradicionalismo, neo-ortodoxia e pentecostalismo. Né? Neo-ortodoxia e liberalismo ideológico e o pentecostalismo são sistemas que negam a doutrina da autoridade das Escrituras. Muito bem. E para o nosso começo de aula, nós estaremos abordando o seguinte tópico: o testemunho da Igreja e a autoridade das Escrituras. Nós vimos no estudo anterior que a Bíblia não precisa de autoridade do homem algum, ou de igreja alguma, como para mostrar que ela é autoridade divina. A Bíblia não precisa de advogados. Isso é um ponto importante. Ora, tudo bem, mas alguém poderia perguntar, ora, por que os puritanos fizeram uma declaração como esta agora da seção 5? Se a igreja não pode dar um testemunho a respeito da autoridade da Bíblia, então por que ainda se prega a Bíblia na igreja e por que se insiste em dizer que a igreja pode nos motivar a ter um reverente apreço pela Sagrada Escritura? Isso nos leva para uma outra realidade, que o testemunho da igreja nos move e induz a aceitar a autoridade das Escrituras. É isso que nós precisamos captar. Não é porque a igreja não pode nos persuadir infalivelmente a crer nas Escrituras, mas ela pode nos induzir a aceitar a autoridade das Escrituras. O testemunho que a igreja tem nos dado sobre a palavra de Deus pode nos conduzir para a doutrina da autoridade bíblica. Aquilo que a tradição, o estudo, o ensino apostólico indica, devemos ter como testemunho seguro a respeito da autoridade das Escrituras. A questão é como é que este testemunho da igreja pode ser evidenciado? Primeiro, na experiência apostólica. O apóstolo Pedro fala-nos disso na sua segunda epístola, no capítulo 1, versos 19 a 21. E ele, no começo do texto, nos informa que teve uma experiência com Cristo ressurreto no Monte da Transfiguração, que ele vai dizer que ele teve essa experiência única
mas a igreja, ela deve, de fato, acatar, abraçar a palavra profética na qual ela tem sido firmada. Então, Pedro, ele baseia, ele argumenta a favor da sua experiência, mas ele termina incitando a igreja de seu tempo para que se apegue à palavra profética e assim ratifica o conceito autoritativo das Escrituras na vida da igreja. Ou seja, nós temos aqui um apóstolo dizendo, olha, eu tive essa experiência, eu passei por esse momento de experiência, mas a minha experiência de nada vale, você deve ir até a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra final, a Bíblia é a autoridade na sua vida. Então, aí nós vemos a igreja incitando a nós a aceitar a autoridade das Escrituras. Então, essa doutrina, ela evidencia-se na experiência apostólica, mas também ela é evidenciada na suficiência da própria palavra de Deus. A crença na autoridade das Escrituras pode ser motivada pela igreja quando esta ensina que a Bíblia é plenamente suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Isso é claro lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Algumas coisas são importantes para nós aqui. Aprendemos aqui que a Escritura ela é útil. Ela é útil. No que é que ela é útil? Ela é útil para ensinar. A palavra ensinar que aparece no nosso texto aí é a palavra didaskalian, que significa que a Escritura é como a nossa escola, ou como dizia Calvino, a Escritura é a escola do Espírito Santo, onde Deus nos fala, onde Deus nos comunica a sua verdade, onde Deus fala para nós, revela para nós a sua vontade. Então, a Escritura ela nos ensina, ela é como um mestre, ela tem uma didática, ela é didaskaleian, ou seja, ela de fato nos traz um ensino autoritativo e importante para as nossas vidas. Mas também a segunda palavra que nos apresenta esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, é a palavra repreender, repreensão. A palavra que nós temos no texto grego aqui é a palavra elegmon, que indica que a Escritura nos capacita para refutar o erro. Ela está disposta a responder o erro. Ela está disposta a colocar-se entre o erro e a verdade. Ela se coloca como uma verdade única e absoluta e procura responder esses erros de maneira interessante. Uma outra palavra que sobressai no nosso texto é a palavra correção, ou corrigir. A palavra que nós temos aí, irmãos, é a palavra epanortosim. A palavra epanortosim aponta para a ideia de colocar uma linha, colocar na linha, deixar reto. É como o trem que deve caminhar em cima dos trilhos. Ou seja, a Escritura ela serve para nos repreender, para nos alinhar, para nos colocar no caminho reto, no caminho correto por onde devemos trilhar e palmilhar. Ok? E a última palavra que o nosso texto sobressai é a palavra educar. Essa palavra educar é a palavra paideian, que significa treinamento, instrução e disciplina. Então, toda a Escritura, como autoridade de Deus, ela me ensina, ela me repreende, ela me corrige e ela me educa. Essa é a ideia que nós temos na Escritura Sagrada de maneira interessante. Todas essas qualificações que nós vemos aqui na carta de Paulo, aqui em 2 Timóteo, a igreja de Cristo Jesus, ela ensina e apresenta-os a partir do momento em que ela ensina a doutrina da suficiência da palavra de Deus e que tem como finalidade gerar na comunidade dos fiéis a fé, a crença na autoridade das Sagradas Escrituras. Ou seja, quando eu ensino que a Escritura ela é suficiente, que ela é útil para isso, que ela é útil para aquilo, que ela ensina, que ela repreende, que ela educa na justiça, eu estou dizendo com isso que a palavra de Deus ela é a autoridade suficiente. Então, enquanto igreja, eu estou incitando aos outros, aos meus ouvintes, aos meus paroquianos,
aos membros de uma igreja a aceitarem e crerem de fato na suficiência da palavra de Deus, na sua autoridade, que é isso que nós estamos estudando aqui neste momento. Mas também o testemunho da igreja pode nos levar a ter um alto conceito a respeito da autoridade das Escrituras. O segundo aspecto que precisa ser levado em conta é que a igreja nos leva a ter um grande apreço pelas Sagradas Escrituras, e assim nos inclinando a crer na autoridade da Bíblia como palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 15, reforça essa ideia, mostrando que a igreja é em si mesma a coluna, né? A coluna e o escudo da verdade. A igreja como tal deve sustentar a verdade e deve defendê-la, e por isso ela tem o dever de buscar impregnar na mente e no coração dos crentes a crença na autoridade das Escrituras. Quando a igreja não faz isso, ela está indo contra a vontade revelada de Deus, que é mostrar que a Escritura, ela como autoridade única e singular, ela de fato é a palavra infalível e inerrante do Senhor nosso Deus. Ok. Segundo lugar, as características internas apontam para a autoridade divina das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster reconhece que as evidências internas das Escrituras apontam para a certeza da autoridade das Escrituras. E como é que isso é percebido na palavra de Deus? Primeiro, a sublimidade do conteúdo. O conteúdo que nós encontramos nas Escrituras é algo impressionante. O conteúdo bíblico busca apresentar um plano de redenção, no qual o homem não pode produzir e garantir, a menos que Deus intervenha na história dos homens, uma vez que mais de 40 autores, os quais escreveram ao longo de 16 séculos. Ou seja, isso descreve que as características da origem divina da palavra de Deus e, consequentemente, aponta para a sua autoridade. Porque eu tenho mais de 40 autores escrevendo sobre um único tema, autores que nunca se viram, que nunca se conheceram, e que vieram de regiões diferentes, de lugares diferentes. Eles escreveram uma mensagem redentiva de Deus sobre um único tema, sobre um único aspecto que nós chamamos de teologia bíblica, um único mitre. Eles seguiram esse único fio, essa única perspectiva histórica redentiva, de maneira interessantíssima, a perceber que a Bíblia, ela como um todo, ela não se contradiz. Isso é uma evidência forte em relação à autoridade, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas ela se concentra numa única mensagem, Jesus Cristo e a obra da redenção. Desde Gênesis até o Apocalipse, você terá essa mensagem única apresentada como uma prova da autoridade divina das Escrituras. Então, a sublimidade do conteúdo. Segundo, a harmonia e a perfeição das Escrituras apontam para a autoridade das mesmas. Veja, a perfeição da Escritura motiva-nos a crer na autoridade da palavra divina. E levando isso em consideração, devemos resgatar este conceito. Pois o salmista declara isso de forma inconfundível no texto de Salmos 19, de 7 a 14. Onde você verá ali naquele bloco, exatamente dizendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os preceitos do Senhor são justos e bons. Então você vai ver toda essa estrutura montada dentro da estrutura bíblica, mostrando que toda a lei ela é perfeita. Aqui neste salmo temos as características dos efeitos da palavra de Deus. Isso é pertinente porque às vezes nós nos esquecemos de enfatizar aquilo que a palavra de Deus opera em nós. Isso é interessante, porque essa operação da Escritura mostra a sua autoridade divina aplicada ao homem. Quais são essas características que a palavra de Deus opera em nós, baseado no Salmo 19, versos de 7 a 14? Primeiro, a primeira característica da palavra de Deus é a sua perfeição. Verso 7, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, considere um momento
esse vocábulo lei. No hebraico, a palavra que nós temos é a palavra Torá, que significa instrução, ensino para a vida. Agora, note que o salmista diz, a lei é do Senhor. No hebraico, nós temos Yahvé. Aqui aprendemos que a lei procede de Deus, o Senhor pactual, aquele que entra em aliança com seu povo. Então, uma vez que essa palavra procede de Deus, ela é necessariamente perfeita. O adjetivo usado perfeito aqui que aparece no texto é a palavra terminar. Terminar. Que significa completa, sem falha, sem defeitos. Ou seja, a palavra é de Deus, a palavra de Deus é suficiente e por isso devemos ecoar com a reforma protestante somente as Escrituras. Então, as Escrituras, elas são autoridade divina, plenamente divina, porque Deus, ele se revela nelas. A segunda característica dessa palavra de Deus é a fidelidade. Observe também que o salmista declara, e o testemunho do Senhor é fiel, verso 7, parte B. Notemos que o autor usa a palavra testemunho, edut, como sinônimo para a palavra lei. Mas ele fala de fidelidade deste testemunho. Aqui o vocábulo fiel do hebraico, a palavra neemanar, que pode ser traduzida por verdadeiros. E o sentido aqui é de confiança, são dignos de confiança, implica na fidedignidade da palavra de Deus, como ela se revela a nós. A terceira característica da palavra de Deus, conforme o Salmo 19, é a retidão. O salmista diz que a lei de Deus é reta, verso 8º, ou seja, ausência de erro. Isso implica na inerrância da lei de Deus. A Bíblia ela é inerrante. A quarta característica da palavra de Deus é a sua pureza. A lei de Deus é pura, diz o salmista. Não há nela mistura de verdade e de erro. As escrituras do Antigo e do Novo Testamento possuem uma pureza intrínseca. Aqui indica sem manchas. Mas essas características também elas vêm acompanhadas de resultados significativos que a palavra produz na vida do povo do pacto. Note como isso é colocado de forma bem interessante para nós. A lei de Deus, o que é que ela faz? Ela restaura a alma. Meshbat, no nosso texto, indica que a regeneração, a produção de uma nova vida. A palavra de Deus modifica vidas, modifica pessoas. Ela realmente restaura a alma. A palavra alma aqui é a palavra nefash. Aqui indica a pessoa completa, toda a alma, todo o ser, toda a vida. Apenas a palavra e somente a palavra com a ação do Espírito Santo é que pode modificar a vida dos homens. O segundo resultado que aparece no nosso texto aqui, o que a lei faz em nós, é que a lei de Deus dá sabedoria aos simples. A palavra mahikemat, essa é uma palavra que deriva do vocábulo hebraico hokemah, que indica que a palavra de Deus não visa produzir um conhecimento especulativo. O uso da palavra aqui aponta para o fato de um conhecimento prático, de um conhecimento experimental, de um conhecimento vivencial com Deus. A Escritura deve produzir um conhecimento que nos leve a cairmos em humilhação, de joelhos diante de Deus. Este é o verdadeiro sentido da sabedoria que a lei produz. Por isso, essa sabedoria é destinada aos simples, aos humildes, àqueles que humildemente buscam conhecer a palavra de Deus, não apenas para o intelecto, mas para o coração, não apenas para o conhecimento intelectual, mas para uma prática de vida. Esse é o sentido da palavra que é usada aqui no texto hebraico, onde vem a raiz de Hokema. A lei de Deus também, ela alegra o coração, diz o salmista no verso 8, parte B. A palavra lá, Meshamelevi, né? Aqui é uma só palavra, alegra o coração. Meshamelevi. Ou seja, indica que a palavra de Deus provoca uma grande exultante alegria no coração daquele que a recebe
daquele que aguarda. Somente a Escritura pode operar em nós a alegria que precisamos para viver como povo pactual, como povo aliancista. E a quarta característica, aliás, a quarta aplicação ou a quarta operação que a lei faz em nossa vida, a quarta ação que ela faz, que ela realiza, é que a lei de Deus ela ilumina os olhos. Irati Inamim, o texto hebraico, traz luz aos olhos que estavam em trevas. Ela ilumina o meu entendimento cego pelo pecado, o meu entendimento cego pela transgressão, o meu entendimento cego pelo falso ensino, pela heresia, pelo engano. Então, a Escritura, com o papel do Espírito Santo, ela de fato, ela ilumina os meus olhos, ela me faz entender e perceber a necessidade que eu tenho de olhar para a obra de Cristo, de olhar para a obra de Deus, de entender que eu preciso viver a minha vida para a glória de Deus. Então, essa é a ideia que você tem em relação à ação do que a palavra faz na vida do cristão. A palavra, ela opera na vida do cristão a restauração de alma, ela oferece sabedoria àquele que tem um coração simples. Ela também provoca alegria exuberante no coração do eleito e também ela ilumina os olhos do eleito, daquele que precisa entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós vimos até agora o testemunho da igreja e a autoridade das Escrituras. Vimos também as características internas apontam para a autoridade das Escrituras. E agora vamos para o terceiro tópico da nossa aula de hoje, que é o testemunho interno do Espírito Santo e a autoridade divina das Escrituras Sagradas. A confissão de fé reconhece que, apesar de termos todas essas evidências a nosso favor para provar que a Bíblia é, de fato, a palavra autoritativa de Deus, todavia ela nos alerta para o fato de que apenas o Espírito Santo pode persuadir a pessoa de que a Bíblia é a verdade de Deus para governar a vida do homem. Isso aqui é importante. Algumas pessoas dizem, não vou chamar o pastor João Ricardo para debater com fulano, para debater com ciclano, porque dessa forma, sendo o pastor argumentando, falando com fulano, talvez fulano não acredite na Bíblia como palavra de Deus. Não adianta você ter bons argumentos, ter uma boa retórica, uma boa maneira de falar, uma boa oratória. E se não for o papel do Espírito Santo, ninguém se convence de que a Bíblia é a autoridade de Deus. E aí, mais uma vez, nós vemos que os puritanos eles não eram evidencialistas. Os puritanos trabalhavam com a ideia do pressuposicionalismo, ou seja, a pressuposição era básica, e é basilar e fundamental nessas questões. A pressuposição dos puritanos é que nós não podemos provar aquilo que alguém já está rejeitando, mas o Espírito Santo pode convencer o coração do incrédulo de que a Bíblia é a autoridade divina e suficiente, como ele tem feito com grandes homens do passado e da atualidade. A confissão de fé usa a seguinte declaração aqui na seção de número 5, quando ela diz que, não obstante a nossa plena persuasão e certeza da infalível verdade e divina autoridade provém da obra interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Essa é uma importante declaração que nós temos da confissão de fé de Westminster, porque não são os pastores que vão persuadir alguém de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não. Mas é apenas o Espírito Santo que faz isso na vida do eleito. Um dos grandes defensores dessa verdade foi John Owen, um teólogo puritano que pressupunha
com a finalidade e a correspondência diretas entre a mente divina e a mente humana, de tal que Deus é capaz de falar conosco por meio de palavras, e nós, dentro dos limites da nossa própria autorrevelação, podemos compreendê-lo em nossos pensamentos. Ou seja, o Espírito Santo é quem guia a igreja na verdade e pela verdade. Isso nós aprendemos da própria palavra de Deus, lá em João, capítulo 16. Veja aí a sua Bíblia, João, capítulo 16, versos 13 a 14. Diz assim: e quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então você tem aí o papel do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? É não deixar a igreja na ignorância, mas de guiá-la pela luz da verdade do Evangelho. Não tem nada a ver com essa questão dessa manifestação espiritual que as igrejas têm propalado, ensinado e pregado. Não é nada disso. Isso não me diz que a igreja está madura e não me ensina de fato que a igreja está sendo guiada pela verdade. Então, é o Espírito Santo que guia a igreja para a luz da verdade do Evangelho de Deus. Ele nos capacita a crermos nas Escrituras, como de James Allen Parker, citando John Owen, o seguinte: o Espírito Santo iluminou nossas mentes, produziu em nós a fé e capacitando-nos a crer nas Escrituras. Então, é o Espírito que nos faz crer na autoridade das Escrituras, não são os nossos argumentos, não são os livros que nós lemos. Não é a aula dos centros de estudos presbiterianos que vai te fazer crer na autoridade das Escrituras, mas apenas o Espírito Santo. Embora nós acreditemos que o Espírito Santo usa esses meios para convencer o homem da autoridade divina das Escrituras. E essa mesma tônica é apresentada pelo apóstolo Paulo lá na sua primeira carta a Coríntios, primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 2, versos de 10 a 12. Vamos passar o verso 10, verso 9. Né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi concedido gratuitamente. Então, um dos objetivos do Espírito Santo, que nos foi dado, é que venhamos a conhecer mais e mais a revelação de Deus nas Escrituras. Este é o ensino cristalino da palavra de Deus sobre a autoridade das Escrituras e a relação que elas têm com o Espírito Santo testificando em nosso coração, o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, o Espírito Santo desenvolvendo uma fé viva e eficaz em nosso coração, para que assim possamos, de fato, crer na autoridade suprema das Escrituras. Lembre-se, as Escrituras elas têm autoridade suprema e elas são, de fato, únicas e verdadeiras para a vida da igreja. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa dar a sua graça sobre a tua vida. Nós nos encontramos aqui neste mesmo local, neste mesmo canal, neste mesmo tempo, onde você poderá, de fato, aprender mais sobre a funcionalidade da igreja. Se você tiver alguma dúvida, você gostaria de perguntar ao pastor da igreja, ao professor do Centro de Estudos Presbiterianos, então você pode mandar um e-mail para nós. Anota aí o e-mail, vai aparecer na tela agora do vídeo, jrcalvino9@hotmail.com.
Visite o nosso espaço também, conheça os nossos estudos, as nossas apostilas, os nossos sermões, os nossos cursos, lá no Centro de Estudos Presbiterianos. Centro de Estudos Presbiterianos, www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com. De novo, www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te bendiga para a glória dele. Até lá.